A vida era difícil. Todos os dias eram iguais. Parecia que nada que eu fizesse mudava. E eu achava que eu queria mudar. Mas, para ser sincero, eu nem sabia o que era mudança de verdade. E eu me lembro de um período da minha vida, um longo período da minha vida, em que eu acordava, às vezes no horário, às vezes atrasado. Eu não tomava café da manhã, ou às vezes comia um pão qualquer, um cafezinho meio frio, ia trabalhar num lugar que eu não gostava. E o dia acontecia, passava. E quando eu voltava para casa, ali, em meio àquelas pessoas, a vida era igual de novo. Eu não sorria, eu não brincava. A vida era igual, a vida era difícil. A vida era difícil, isso. Essa é a melhor explicação para dizer que a vida era difícil. E os dias foram passando, as semanas foram passando, os anos foram passando, e por mais que eu trabalhasse, eu não era feliz. E eu me lembro, um dia, voltando do trabalho, olhando para frente, ao longe, eu vi uma mulher. Uma mulher muito bonita, que sorria e conversava com as pessoas à volta dela, mais duas pessoas à sua volta, e ela olhava nos olhos dessas pessoas. E eu me perguntei, ela parece feliz. Será que ela é feliz? Naquele dia, eu comecei a me perguntar, será que a minha vida tem que ser assim mesmo? E eu tinha ali 32 anos de idade. A vida era meio cinza. Eu tinha sido traído. Tinham mentido pra mim. Puxaram o meu tapete. Fiquei com uma dívida absurda. E a vida, ela era difícil. Eu tentava. E a vida não ia. Entrava dia, saía noite. Entrava noite, saía dia. E era tudo igual. E aí eu me lembrei que uma vez a minha avó, uma mulher sábia, meia louca, mas ela era muito sabida. Ela tinha uma visão além do tempo dela. Essa minha avó, ela era mãe da minha mãe. E essa minha avó dizia, meu filho, e eu era um pequenininho, era um dos netos menores dela, ela dizia, meu filho, a vida não é um mar de rosas. Quando você crescer, as brincadeiras vão parar, vão acabar, porque você já vai ser um adulto. Quando você crescer, você vai ter que trabalhar para ganhar dinheiro como seu avô, como seu pai, como seus tios. Quando você crescer, você vai ter uma família, vai ter filhos, vai cuidar da família, e é isso, meu filho, é isso. Aceita. A vida é assim. Foi assim comigo, com seu avô, que é velho, enjoado. Ô, velho enjoado! Foi assim com a sua mãe, com a sua madrinha, com seu tio, com a sua tia, com seu tio, com a sua tia. E assim também vai ser com você. Então a vida não é um mar de rosa, não se iluda. Não tem esse trem de vida boa não, viu? Não. A vida é ruim, a vida é difícil. Você pode até tentar, mas não vai conseguir. Porque a vida, ela é difícil. E eu te digo mais, algumas pessoas têm sorte. Já outras, como nós, não nascemos afortunados. Não nascemos com sorte. Nós somos azarados. Então, meu filho, acredite. Acredite na sua avó, que viveu 81 anos de idade. Ela sabe das coisas. Sua avó sabe. A vida não é um mar de rosas. Não é. Então cresça, ou melhor dizendo, brinque muito agora, cresça, e quando crescer, vire homem, trabalhe, pague suas contas, mas acredite, não confie em ninguém, porque sempre tem um espertinho para puxar o seu tapete, sempre.
Tá ouvindo isso? Sempre. Até que um dia, depois dessas reflexões de lembrar da avó, e a minha avó falava isso, até que um dia, do nada, não tem explicação. Aquele dia, mudou tudo. Até que teve um dia que algo que eu nunca esperei aconteceu. Eu confesso. Eu nunca esperei que aquilo acontecesse. Nunca. Nem nos meus sonhos mais ousados. Não. Eu não conseguiria pensar naquilo. Até que num certo dia, eu estava num café, pegando um café de rua, pra ir pro trabalho, já que em casa o café era frio. Eu estava na rua, num café, pegando um café e uma coxinha para poder passar um lanche ali. E eu ouvi duas pessoas conversando, falando sobre a mente, mudar de vida, transformar a vida. E que uma contava para outra que tinha transformado sua vida da água pro vinho. E enquanto eu esperava o meu café, eu ouvia a história que era igualzinha a minha. Era igualzinha, não tirava nem punha. Era igualzinha. Eu fiquei de bobeira. Eu não acreditei. Se eu não tivesse ouvido com os meus ouvidos que a terra há de comer, eu não acreditaria. Mas eu ouvi. E aí elas conversando, aquelas pessoas conversando ali, elas falaram de um canal no YouTube, falaram de um conteúdo sobre autoconhecimento, falaram sobre crenças, medo, mente, consciente, subconsciente. E aí já tinha plantado a pulga atrás da minha orelha, a pulga aqui atrás da minha orelha. Minha vida tava igualzinha a dela, ela mudou a vida dela, tava bonito, bem vestido. Falei, opa, isso é pra mim. E aí então, eu comecei. Foi nesse dia que eu me lembro como se fosse hoje. Era um dia bonito. E eu não vi a beleza daquele dia. Só depois, agora pensando, eu me recordo como o dia estava bonito naquele dia. Um céu azul, sem nuvens. Um dia quente. Ah, aqueles dias quentes. E aquele dia foi o dia do marco da minha virada. Foi quando eu mudei a minha vida. Foi ali, ouvindo a conversa do outro. Eu fui intrometido, eu sei. Mas ouvindo a conversa do outro, foi que eu comecei a pesquisar no Google. Assunto sobre mente. O que eles falaram, eu pesquisei. Mente, consciente, subconsciente, crença, medo, crença, subconsciente, mente, crença, medo, mente, crença, subconsciente. E eu pesquisei, até que eu aprendendo coisas novas, sabendo um pouco mais, entendendo um pouquinho mais, até que eu comecei a ver que eu queria mais. O que eu aprendi era bom, mas eu queria mais. E eu só consegui dar mais passos quando eu comecei a estudar de verdade. Quando eu comecei a me comprometer comigo. Não era com o outro, não. Era comigo. Era comigo o processo. Era comigo. Não era minha esposa, não eram os meus filhos, não. Era comigo. E aquele dia foi o dia de virada. E se eu pudesse falar algo pra mim mesmo, o meu eu de hoje, se eu pudesse falar algo pra mim mesmo, se eu pudesse falar algo pro meu eu de 6 anos atrás, eu falaria: estude, se comprometa e acredite. Você acredita em coisas que não são reais. Você acredita em crenças de outras pessoas. Você acredita em mentiras, ou melhor dizendo, em histórias que te contaram que não são reais. Então comece a pensar
de uma outra maneira. Não que os outros querem, não é por aí. Mas comece a pensar de uma outra maneira. Ou melhor dizendo, comece a pensar de uma certa maneira que vai te levar para o próximo nível. Era isso. Isso é o que eu diria para mim mesmo há 6 anos atrás. Era isso. Exatamente isso. Meus queridos, eu espero que você compreenda que esse assunto realmente é muito, mas é muito profundo. Eu espero que você realmente compreenda que tem um pouquinho de nós em tudo, tem um pouquinho de nós em todos. Tem um pouquinho de nós nos antigos, tem um pouquinho de nós nos atuais, tem um pouquinho de nós em quem já passou por nós, tem um pouquinho de nós nas nossas experiências que já aconteceram, tem um pouquinho de nós em tudo e que nós merecemos entender as histórias que acontecem lá dentro de nós mesmos. Histórias reais. Assim como o Tony, assim como eu contei agora pra você. Assim como você ouviu do próprio Tony, que ele ouviu a avó dizer, que a avó falou com todas as letras. Pode ser que você tenha ouvido da sua avó, ou da sua mãe, ou do seu avô, ou do seu tio, ou do seu pai, ou do seu padrinho, ou de um amigo, ou de um vizinho, não sei. Mas é bem possível que você tenha ouvido. Bem possível nada, que nada. Não é bem possível não. Você ouviu sim, Você ouviu. Ouviu com esses ouvidos aqui que a terra há de comer quando você passar dessa vida para a próxima. Você ouviu que a vida era difícil, que era complicado. Você ouviu isso. Isso são histórias reais do subconsciente. São histórias reais que te impedem de avançar. São histórias que literalmente te prendem aonde você tá. E aí você pensa o seguinte, mas a minha avó dizia isso pra mim mesma, Morgana. Eu sei. Disse pro Tony. Já disseram pra mim. Eu sei. Mas a questão é que você tem que pensar. Você tem que aprender a pensar. Uai, por que isso que acontece comigo, vira e mexe, acontece de novo? Por que eu duvido de mim mesmo? Por que eu tenho medo? Por que eu repito as mesmas brigas com o marido? Por que eu brigo com a esposa? Por quê? Onde eu aprendi isso? Para que você comece a reconhecer. E ao reconhecer, você comece a entender, aqui que tá o ponto. Porque sem reconhecer, gente, não tem progresso. Sem reconhecer, não tem progresso. E assim como o Tony contou pra mim e contou pra você, a proposta é que você avance. E assim como ele disse, se eu pudesse dar um conselho pra mim mesmo no passado, eu diria, estude, se comprometa. O que ele tá dizendo é o seguinte, sai do banco de trás, pateta. Sai do banco de trás, pateta. Você não é um bobo. Você é um ser humano pensante. Sai do banco de trás, seu bobo. Vai pra frente. E aqui, vamos abrir um parêntese importante. Não importa. Pra mim, pouco importa se você dirige, não dirige, gosta de carro, não gosta de carro. Pra mim, pouco importa. Isso é metáfora. Sai do banco de trás e vai pra frente. Pega o volante e escolhe pra onde você quer ir. Escolhe. De modo consciente, usando o pensamento. E aí, então, Tony finaliza dizendo pra gente que você precisa aprender, que ele diria pra ele mesmo do passado, aprenda a pensar de uma certa maneira. Porque sem pensar o que eu quero, eu não saio do lugar. Então, comece a se levar mais a sério. Comece a entender que o processo
que o processo, ou melhor dizendo, que o buraco é mais embaixo. Comece a entender que tem coisas atrás, e coisas atrás, e coisas atrás que você não olha. E como não olha, não avança. Comece a entender, comece a ver além. Dito isso, e já chegando na nossa reta final de aula, sabendo que nada é por acaso, você precisa começar a perceber em você costumes copiados dos outros. É como se fosse uma espécie de Ctrl+C e Ctrl+V. O famoso copia e cola, copia e cola, copia e cola. Quem estudou sabe e já ouviu isso muitas vezes. Copia e cola, copia e cola, copia e cola. Ninguém vai notar. Ninguém vai notar. Agora, fica mais fácil de observarmos por quê. Por quê? Porque a vida está da forma que está. Aprendemos a acreditar em uma vida meia boca. Aprendemos a dizer certas coisas baseadas em certos padrões de pensamento. Sim, porque se tem uma coisa que nós aprendemos foi a repetir. Sem pensar, só repetir. A vida é assim mesmo, só repete. E aqui eu não poderia deixar de parafrasear e eu convido você a dar um print, compartilhar nas suas redes sociais, anotar no seu caderno essa frase tão poderosa de Alvin Toffler, que diz o seguinte: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Alvin Toffler. Uma mensagem poderosa de uma pessoa com uma mente além do seu tempo. Nós aprendemos a acreditar que a vida é limitada. Olha a frase, olha a crença. Nós aprendemos a acreditar, se eu acredito, é crença, que a vida é limitada. Aceitamos que as coisas são como são, mesmo sabendo que lá dentro de nós pulsa uma coisinha que se sente incomodada e que está inquieta, e ainda assim aceitamos a vida como ela é. Eu pergunto para você, onde está o real ponto de virada? Como fazer a guinada que desejamos ardentemente? Você quer mudar, não quer? Eu quero mudar. Você quer mudar, não quer? Por onde? Por onde começar a largar esses vícios do pequeno eu? Porque sim, se nós não estamos avançando, é porque existe um pequeno eu. Um euzinho pequenininho. Um euzinho pequenininho que te mantenha onde você está. Tá lembrado que no início da nossa aula eu falei pra você, olha, presta bem atenção. Essa aula é um trechinho, é uma pontinha do que eu aprofundo no meu curso. Tá lembrado disso? Pois de fato é. Essa aula é uma pontinha do que nós aprofundamos, do que nós apresentamos na nossa plataforma de mentalidade avançada, que é a plataforma Chave Mestra. No nosso curso Masterclass, nós desdobramos esse assunto, claro. Nós vamos olhar além e além e além. Vamos entender os detalhes, o que acontece. Vamos ter método para entender o que acontece com nós mesmos. Vamos ter protocolos a seguir. Primeiro isso, depois aquilo outro. Vamos ter exercícios, atividades específicas para ajudar você a avançar, se conhecendo, mas sabendo o que você realmente quer. Não é um curso, não é um cursinho, não é um curso só para falar, Morgana, o seu curso só fala o que a gente quer? Não, é muito mais que isso. É muito mais que isso. É um curso onde eu organizei todo o meu conhecimento, todo o meu conhecimento. Todo o meu conhecimento está organizado lá, na plataforma de mentalidade avançada. Inclusive, para facilitar, eu vou pedir ao Márcio para colocar aí no link, né? Nos comentários, o link de acesso ao curso para você comprar. Para você comprar o nosso curso. Se você falar o seguinte, Morgana, essa aula já matou.
eu já tô envolvida. Esse assunto é um assunto que eu venho estudando. Esse assunto é um assunto que eu venho lendo. Esse assunto é um assunto que eu venho estudando, que eu venho lendo. Então, a plataforma, ela é pra você. Mas não é só pra você que tá estudando e vendo, não. Mas é pra você que falou o seguinte, durante toda a aula até aqui. Falou, Morgana, eu quero mais. Morgana, eu sou a pessoa que eu quero mais. Morgana, eu sou a pessoa que você descreveu na história do Tony. Quando você ouviu, e eu sei que tem pessoas aqui que ouviram muito bem a história inteira, eu sei que você estava aqui presente, ouvindo, vendo a cena que Tony via, lembrando do que Tony lembrou da avó dele. Eu sei que você é aquela pessoa que falou o seguinte, Morgana, me descreveu, falou da minha vida. Eu acreditava nisso, eu ouvi isso da minha avó, eu ouvi isso da minha mãe, eu ouvi isso do meu pai, eu ouvi isso, eu ainda escuto isso. Esse curso é pra você. Agora, pra quem que não é o curso? O curso não é, ele não é, eu não quero pessoas que não vão estudar. Não quero. Não quero pessoas que vão comprar e não vão fazer. Não quero, eu não quero. Obrigada, eu não quero seu dinheiro. Esse curso não é pra quem acha que sabe tudo. Não é. Esse curso não é pra quem é simplesmente uma pessoa que fala, ah, é mais um curso. Vou fazer mais um, vamos ver, né? Não é pra você. Ele não é pra você. Ele é pra quem quer mais. Ele é pra quem está comprometido. Ele é pra quem ouviu ao longo da nossa aula inteira algo que falou, pô, falou comigo, me cutucou. Ele é pra você. Por quê? Lá dentro nós temos aulas online gravadas. Nós temos toda aula tem um e-book exclusivo. Um e-book simples, fácil de ser entendido. Nós temos lá, nas aulas, no final de cada aula, um decreto metafísico que eu faço com vocês, aonde nós ativamos a mente superior e a aplicação na vida real, através dos decretos metafísicos. Mas não é só isso. Nós também temos áudios comentados lá dentro. Mas não é só isso. Nós temos fases de avanço da mente consciente, do entendimento do pensamento consciente, mais os sentimentos. Mas não é só isso. Nós entendemos o pensamento, aprendemos a pensar de uma certa maneira, aula a aula, e alinhar o pensamento com o sentimento. Para quê? Para que você ande na direção do que você quer. Para que você tenha perspicácia. Para que você tenha percepção. Para que você tenha intuição. Para saber, isso é para mim, isso não é para mim, isso faz sentido, eu preciso me afastar daquela pessoa. Eu identifiquei uma crença aqui agora que eu dizia, que a minha mãe falava e que me impede de ir adiante. Você começa a ter esse senso, esse feeling mais apurado. Mas não é só isso. Lá dentro você tem acesso a todas as aulas que nós já gravamos no YouTube, desde a aula 1 até a aula de hoje, todas as aulas como bônus. As aulas que já saíram do ar estão lá dentro para os alunos. Mas também não é só isso. Lá dentro você tem meditação guiada para aprender a conversar. Eu vou repetir, para aprender a conversar de igual para igual com o eu superior, com Deus Criador. Não se fazendo de coitadinho, de miserável, como te ensinaram, não. Não se fazendo como, deixa como Deus quer, né? A vida é assim mesmo. Não. Não como alguém passivo, não. Mas como alguém ativo. Você aprende isso através das meditações guiadas lá. Mas não é só isso. Você também tem lá aulas extras que falam sobre medo, que falam sobre confiança, que falam sobre comprometimento e outros assuntos lá dentro. Fala a verdade. Não é pra amador. Não é pra quem tá brincando. Não é. É pra você que quer mais. É pra você que quer mais. Agora, sabendo que algumas pessoas me falam o seguinte, Morgana, eu queria muito, mas eu não tenho dinheiro agora. Como é que eu faço? Venha para as aulas online toda quarta-feira aqui no YouTube. Vem pra cá. Toda semana tem aula. Eu dou um pouquinho do que eu abordo lá dentro, um pouquinho.
É uma pérola, é um pouquinho, uma pontinha, mas que já te ajuda. Mas que já te ajuda a ter consciência. Até você entender o seguinte, Morgana, já peguei muita coisa, já avancei um tanto, mas agora eu quero mais. Porque o avanço real tem que ter método. O avanço real tem que ter protocolo. O avanço real tem que ter método. E essa estrutura está lá dentro da plataforma de mentalidade avançada. Eu imagino que você tenha gostado desse trechinho que eu acabei de compartilhar com você, não é? Pois sim, eu também gostei muito de falar sobre esse assunto. Eu quero te fazer, então, 2 convites. O primeiro é se inscrever no canal do YouTube, ativar as notificações para que o próprio YouTube te avise toda vez que a gente tiver um vídeo novo ou uma nova aula para acontecer aqui. E também quero te convidar a marcar na sua agenda um compromisso comigo, aonde toda quarta-feira eu e você e eu estamos juntos treinando a nossa mente para crescer. Eu te espero no próximo vídeo e numa próxima aula. Até lá!